produção seja mais produtiva e mais rentável, tá? E o que não é essa ferramenta de diagnóstico? A ferramenta conclusiva, ela é diferente, né? Como nós falamos, da análise presuntiva, onde você pode pressupor sobre o estado de saúde. Então, ela tem essa diferença, tá? Na análise conclusiva, você vai determinar com o máximo de informação possível o que é que está acontecendo com o seu camarão, ou na sua fazenda, ou na bacia de produção onde você está atuando, ou na sua cidade, ou no estado onde você está atuando, tá? E nós utilizamos essas ferramentas conclusivas que estão geralmente disponíveis nas unidades acadêmicas, né, nas universidades de cada estado produtor. Nós começamos esse trabalho com as análises conclusivas aqui na Federal do Ceará, e depois fomos em parcerias com outras universidades, colocando ela para funcionar em quase todos os estados onde produz camarão, né? Então, nos maiores produtores de camarão, a gente tem alguém apto a trabalhar com essa ferramenta conclusiva, tá? Então, a gente conclui sobre todo o estado patológico, qual é o órgão que está sendo atingido, qual é a gravidade dessa lesão, qual é a natureza desse agente, né? Se é um vírus, se é uma bactéria, qual é a carga viral desse vírus. Podemos chegar na genética desse vírus. No caso das ações microbiológicas, nós podemos avaliar se há algum produto antimicrobiano, né, que a gente denomina de antibiótico, pode ser eficaz para aquele agente etiológico que está causando um dano no seu cultivo, ou se o probiótico, o prebiótico está sendo eficaz no controle daquelas bactérias que possam vir a causar dano ao seu cultivo. Então, essas ferramentas nós podemos obter muitas informações. A dificuldade que ela tem é que a gente precisa de mão de obra treinada, precisa de equipamentos específicos. Alguns reagentes são caros, não dá para se fazer em todo canto, mas dependendo da articulação que tivermos com o setor produtivo, é possível fazer algum tipo de ação com essas ferramentas, né? Então, por que ela é importante, essa ferramenta conclusiva? Em muitos momentos, a nossa carcinicultura no Brasil foi atacada por agentes etiológicos que a gente não tinha noção do que é que estava acontecendo, né? Então, o primeiro caso foi em 2001, 2002, né, com a necrose muscular. A gente sabia que o camarão estava diferente, porque, do ponto de vista presuntivo, as pessoas que estavam trabalhando com aquele camarão ali no Piauí, naquele momento, estavam vendo que ele estava diferente. Mas só que não podia concluir, então procurou as pessoas, né, no nosso caso, né, que estávamos na Federal do Ceará, na universidade, e aí nós começamos a trabalhar e tentar compreender o que estava acontecendo com aquele animal. Então, basicamente, a gente trabalha no Brasil com 3 grupos de ferramentas conclusivas, tá? A análise histopatológica, e essa análise nós vamos avaliar quais são as lesões e as alterações que estão acontecendo no camarão. A análise da biologia molecular, basicamente o PCR. No PCR a gente detecta se o vírus está presente ou não naquele grupo de animais que estão sendo criados. Podemos ver a carga viral, podemos ver a genética desse vírus, se está modificando ou não, tá? Então, a biologia molecular conclui muito sobre o agente etiológico, principalmente com os vírus, que são os principais agentes da carcinicultura, né? E a microbiologia, onde nós podemos fazer a quantificação
de cepas, de unidades formadoras de colônias que estejam presentes no animal, no ambiente de cultivo, né? Seja ele água ou sedimento, em qual sistema de produção que você esteja atuando. Então, dependendo dessa quantidade de colônias de bactérias, que também podemos fazer uma análise semidiferencial, né? De repente contar quantas são sacarose positivo, quantas são sacarose negativo, qual é a ação antimicrobiana que um determinado antibiótico que você precisa utilizar, ou até a ação de um determinado tipo de probiótico que você esteja atuando no seu sistema, qual é a ação que aquelas bactérias podem sofrer, né? Se elas são sensíveis, se elas são tolerantes, se elas são resistentes, e isso vai indicar se o seu modelo de tratamento no seu sistema de produção é eficaz ou não, tá? Assim como a concentração mínima que possa inibir o crescimento dessas bactérias. Então a gente determina a concentração do antimicrobiano que vamos utilizar. Então por isso que ela acaba, apesar de ser pouco disponível para o nosso setor, acaba se tornando, né, essas ferramentas conclusivas, um atalho importante para que a gente possa atingir os melhores resultados. E como eu falei, né,